Este vídeo é um desabafo contra a prova de redação da FUVEST 2026, que estava horrorosa. Como isso deu polêmica lá no meu Instagram, eu vim aqui explicar as minhas críticas. Foram várias, mas eu separei as mais importantes e eu gostaria que você me contasse se você concorda comigo. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Eu estou aqui para comentar, já vou até deixar prontinha aqui a prova de redação da FUVEST. Então, aqui, por exemplo, vou colocar na sua tela essa prova de redação que foi aplicada no último domingo. Esse aqui especificamente é o comentário da prova. Se vocês quiserem, eu envio para vocês, é só vocês pedirem. Mas eu sei que o que vocês querem é a treta. Então eu vou rapidamente passar aqui pela proposta e eu já vou, apresentar as minhas críticas, porque elas já estão separadas por tópicos, porque muito neurótica. Então, vamos lá dar uma olhada nas duas propostas. Você poderia escolher qual queria fazer. A primeira pedia para o aluno redigir, deixa eu ver se está aparecendo direitinho aqui, acho que vai dar para vocês lerem. Me contem lá nos comentários. Pedia para vocês redigirem um texto dissertativo argumentativo em que você deveria dissertar sobre o perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado. Aqui já vem a minha primeira crítica. Gente, eu fico esperando que aqui haja uma interrogação. Não faz sentido o aluno ter uma frase afirmativa. Então, eu esperaria que aqui houvesse uma interrogação para fazer o mínimo de sentido essa proposta. Outra coisa, pela coletânea, não havia qualquer ajuda ao aluno para entender se esse comando falava que condicionar e limitar são excludentes ou se eles podem ser casados. Esse ou aqui ficou confuso também, porque ele pode ser limitado, eu te perdoo em partes, ele pode ser condicionado, eu te perdoo se você se arrepende do seu ato ou nenhum dos dois. Eu achei para início de conversa a frase temática bem confusa na primeira proposta, que era a proposta do dissertativo argumentativo, a proposta mais clássica, né, que é o tipo de proposta que vinha ao longo dos últimos anos. A segunda proposta, que você também poderia escolher caso quisesse, pedia para você escrever uma carta. E aí eu já tenho uma crítica. Carta não é tradicionalmente vista como um gênero de natureza narrativa, e eles tinham falado que seria um gênero de natureza narrativa. Os gêneros de natureza narrativa, por exemplo, são a crônica, o relato ou, por exemplo, um depoimento. Quando eu vi lá carta, normalmente a gente joga a carta nos gêneros ligados à injunção, à interlocução, entre outros. Já achei esquisito encaixar carta, sendo que eles tinham falado que cobrariam um gênero de natureza narrativa. Mas, logo depois, eles me dão um contexto em que essa carta foi escrita. Em que você seja uma personagem, você escreva uma carta a uma personagem hipotética, mas eles não dão nenhum detalhe. Essa personagem hipotética é um amigo? Essa personagem hipotética é um jornalista que publicou uma reportagem sobre você? Que o tenha motivador, acusado falsamente da prática de um ato moralmente reprovável. Só que vocês entendem que um aluno que faz isso em relação ao professor vai receber uma carta diferente se for, por exemplo, um jornalista que publicou um texto de acusação falsa, sei lá, de qualquer crime numa revista? Que isso é muito diferente, por exemplo, se eu for uma governante, uma representante do povo que foi alvo de um dossiê difamatório, eles não dão mais nenhum detalhe sobre essa carta. Explicando as razões pelas quais você perdoa ou não.
Então eu entendo que essa parte narrativa seja o inicinho da carta em que eu conto que essa pessoa me caluniou. Mas mesmo assim, não acho carta um gênero tipicamente narrativo, não. Sua redação deve conter necessariamente as partes que compõem a estrutura de uma carta. Tá. Assine sua carta com o termo nome para evitar, né, a questão da revelação da identidade real daquele aluno. A coletânea é uma outra fonte de crítica, na minha opinião. Vamos falar mal da coletânea? Foi o que mais deu BO lá no meu perfil do Instagram. Texto 1 é um texto publicado na Folha de São Paulo, um texto de opinião, assinado, súplica de oficial nazista provoca reflexão sobre os limites do perdão, se, por exemplo, num caso de extrema crueldade, como o Holocausto, nós deveríamos perdoar ou não. Foi o que eu pensei. Em seguida, o texto 2, que foi o texto que me deu problema, Carla Madeira, Tudo é Rio. Eu critiquei a inclusão da Carla Madeira na coletânea, por um motivo muito simples que eu vou te contar ali na outra câmera. Tirei até minha garrafa d'água aqui da jogada. Gente, a Carla Madeira é uma boa autora, ok. Eu não gosto, eu acho muito milimetricamente feita para agradar a opinião pública. Eu gosto de uma literatura que é mais incômoda, que gera estranheza, mas tudo bem. Tenho o direito de gostar da Carla Madeira. A minha crítica à inclusão da Carla Madeira na redação da FUVEST é porque, historicamente, a FUVEST me desacostumou colocando trechos de textos maravilhosos. Por exemplo, Antônio Cândido, crítico literário brasileiro, já apareceu. Kant já apareceu, Byung-Chul Han já apareceu, por exemplo, Lyotard já apareceu, o Laval já apareceu. Vários autores, filósofos, críticos literários, sociólogos, e, na minha opinião, essa é a coletânea mais fraca da FUVEST ao longo dos últimos anos, e eu acho que colocar a Carla Madeira, que é uma escritora de massa, é um sintoma, não é a doença em si, ok? Esclareci. Beleza. Nada contra a Carla Madeira. Eu só acho que a FUVEST me deixou mal acostumada com coletâneas melhores do que isso. Texto 3 era um poema da Sofia de Mello Breiner, que vai falar, né, de perdão, mas também fala sobre corrupção, esconder-se das responsabilidades. O texto 4 é uma foto pós-cessar-fogo em Gaza, e aí os moradores da região retornando às suas casas, o que suscita uma discussão sobre, em casos de extremo dano ao outro, há limites a esse perdão? Beleza. Texto 5, um trecho, né, lá da letra do Arlindo Cruz, Tá Perdoado, e que fala sobre o amor como uma justificativa para o perdão. Ok? E o texto 6, um trecho de Yaya Garcia, do Machado de Assis, que é a ideia de que quando eu gosto de alguém, eu perdoo. Quando não gosto, eu esqueço, né? Então, eu achei uma coletânea pouco diversificada, pouco aprofundada, que se baseou não sei no quê. Eu vou ser muito sincera, eu tive a impressão de que eles ficaram com preguiça de organizar uma coletânea. Achei uma coletânea preguiçosa, tá? Além de ter achado a formulação da frase temática do dissertativo argumentativo preguiçosa, além de ter achado que esses outros detalhes da produção da carta que não foram dados sinaliza também para uma prova preguiçosa. E isso, na minha opinião, se soma a uma série de erros no anúncio das mudanças para o vestibular 2026. Então, ponto a ponto, eu vou rapidinho, esse vídeo não vai ficar muito longo, mas quais são as minhas críticas? Primeiro, eu vou ser muito sincera, o vestibular da FUVEST é um dos mais importantes do Brasil e é um dos mais temidos no Brasil, tá? Então eu acho que a FUVEST tem uma certa responsabilidade em tratar o seu processo seletivo de maneira um pouco mais séria, tá? Não vou ficar lendo o tópico aqui não, porque eu não sou esse tipo de professora, tá? Então, considerando o peso dessa prova, deveriam ter, né, exercido essa responsabilidade de elaborar essa prova de um jeito mais legal.
Além disso, eu sou professora de redação e a minha função é formular pensamento crítico com os meus alunos, ensiná-los a construir a autoria e fazer uma conexão entre o mundo real e a subjetividade. E aí eu achei o tema da FUVEST, essa questão do perdão, como foi formulada, fraco demais. Considerando que a prova de redação vai analisar essas coisas, tá? Achei uma prova pouco complexa no que diz respeito à escolha do tema, tá? Outra coisa, a impressão é que essa prova não foi feita por especialistas em linguagem, tanto pela pobreza do tema quanto pela coletânea. Basicamente, FUVEST, você já foi melhor do que isso. Além disso, quando a gente pega o comentário feito pela banca, tá? Vou colocar aqui para vocês a abordagem esperada. Eu achei a abordagem esperada também preguiçosa, tá? Vale a pena depois você ler, a gente pode combinar, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, eu te mando esse documento todo, mas sendo muito sincera, no comentário do que era esperado, a banca só repetiu as instruções que já eram dadas pela prova, não esclareceu nada, não fez o que a gente chama de encaminhamentos argumentativos, não sinalizou para as diversas abordagens possíveis dentro desse tema. Não havia uma análise clara sobre as possibilidades da dissertação e as possibilidades da carta. E mesmo quando eles falaram da coletânea, eles falam de cada texto de uma maneira muito sintética e separada. Eles não fazem um trabalho que eu acho importantíssimo, que é mostrar o alinhamento entre os textos da coletânea. Mas uma coletânea ruim dessa, de fato é difícil mostrar encaminhamentos. Fica aí essa crítica. Outra coisa, a ambiguidade da frase temática do texto dissertativo argumentativo. Não dava para entender pelo comando se esse e sinalizava contraste, então poderia ser entre o condicionamento e a limitação. Não fala se é interdependência. O que a gente consegue inferir é que é uma coisa versus a outra, mas isso não foi sinalizado abertamente. Vou ser muito sincera, eu fiquei com dó dos meninos quando eu vi que não havia uma sinalização interrogativa. Eu imagino a confusão que isso arrumou na cabeça dos meninos. Além disso, estamos chegando ao fim da minha crítica. Eu acho que o uso dos gêneros é uma tentativa muito positiva de desengessar a cobrança só do dissertativo argumentativo, mas isso tem que ser feito de uma maneira adequada. O exemplo clássico é a Unicamp, que me dá todos os elementos necessários para construir o gênero. Quem escreve, para quem escreve, onde aquele texto vai circular, qual é o contexto da comunicação, o que você deve fazer naquele texto, e às vezes a Unicamp até explica as características do gênero. E aí a FUVEST não fez quase nada disso, né? Então a gente tem uma definição genérica e insuficiente da carta, que a gente encaixa como gênero epistolar. Só se falou que a carta tem uma característica interlocutiva, o que tá certo. Mas, poxa, podia ter dado um pouco mais de detalhes. Além disso, para quem que eu tô escrevendo? Eu tô escrevendo para um irmão? Eu tô escrevendo para toda a sociedade brasileira? Eu tô escrevendo uma carta aberta para um jornalista que publicou um texto difamatório numa grande revista? Esses detalhes fazem toda a diferença na construção da carta. Ajudam o aluno a construir mais informadamente, mais conscientemente a carta. Eu acho que faltou uma discussão sobre as máscaras discursivas, sobre os perfis. Eu acho que também faltou uma discussão sobre onde aquilo vai ser publicado. E aí eu vou ser muito sincera, fica difícil a gente avaliar uma carta, se ela é verossimilhante, se ela parece verdadeira ou não, se a gente não dá esses detalhes. Encerrando, tive a impressão de que
A prova não foi feita por profissionais da área da linguagem, parece que ela foi improvisada, e isso vai ter uma implicação muito grave, tá? Isso força a flexibilização dos critérios, porque se eu não dou mais informações sobre a carta, fica difícil, por exemplo, eu avaliar a adequação à proposta. Se eu não faço um recorte temático melhor no dissertativo argumentativo, isso gera incerteza na interpretação da frase temática pelos alunos. E encerrando as minhas críticas, grande polêmica de 2025, a FUVEST anunciou a mudança da sua prova e aplicou um simulado que, na minha opinião, vendo a prova oficial, acabou não simulando nada. Por quê? No simulado, vocês tinham que fazer 2 redações em 1 hora. Na prova oficial, você teve que fazer uma redação em cerca de 2 horas. O simulado foi avaliado em 30, a redação avaliada em 50 pontos. Então, na minha opinião, houve uma incoerência extrema entre o simulado e o exame real, o que sinaliza, para mim, para uma desorganização desse processo seletivo. E é por isso que eu vou repetir a pergunta que eu fiz lá no meu Instagram. FUVEST, tá tudo bem com você? E aí eu te peço o seguinte: se você tem uma opinião ou uma dúvida sobre a prova da FUVEST, deixa aqui embaixo que eu vou te responder. E se você tiver interesse de fazer parte dos meus cursos, é só acessar esse QR Code que está aqui na tela. Foi um prazer meter o pau na FUVEST junto com vocês. A gente se vê num próximo vídeo. Beijo para quem ficou para a cena depois dos créditos.